Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, nós estamos aqui para mais uma aula de CNM, hoje em matemática, do módulo 2. Continuando aí na página 110 do Trilhas de Aprendizagem, nós vamos fazer a leitura deste pequeno texto, vamos lá? Os resultados do Censo 2010 apontam para 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes. Essas declarações ultrapassaram as estimativas iniciais feitas pela FUNAI. Entretanto, no que diz respeito aos números totais de língua e etnia, ainda há necessidade de estudos linguísticos e antropológicos mais aprofundados, pois algumas línguas declaradas podem ser variações de uma mesma língua, assim como algumas etnias também se constituem em subgrupos ou segmentos de uma mesma etnia. Lembra-se que ontem nós falamos aí sobre os resultados do censo, que apontam para 274 línguas indígenas? Isso mesmo, hoje nós vamos ver esses números aí nos gráficos. Olha os gráficos aqui. O gráfico 1, então, está falando da língua indígena, tá vendo? O gráfico, ele sempre é composto por uma legenda. A legenda é onde nós fazemos a leitura do gráfico. Então, aqui, esse daqui é um gráfico de barras, tá vendo? Esse eixo aqui, ó, o vertical, ele também é conhecido como eixo de valores, que é onde nós vemos os números, tá vendo? É mais fácil vocês olharem pelo trilha de vocês, porque aqui eu acredito que tá pequeno a imagem para vocês. Aí nós temos duas perguntinhas para efetuar aí a leitura no gráfico. Ó, no gráfico 1, observa-se que a língua indígena é mais falada dentro ou fora do seu território. Como eu vou ler isso? Aqui, na primeira coluna, é o total, tá vendo? Essas três barrinhas é o total. Nessas três barrinhas aqui, segunda coluna, são terras indígenas. E a terceira coluna aqui, essas duas barrinhas, é fora de terras indígenas. Então, aqui, como nós vamos fazer essa leitura? Observa-se que a língua indígena é mais falada dentro ou fora do seu território. Em terras indígenas, fala-se mais a língua indígena ou outras línguas. Então, aqui, falavam línguas indígenas é o azul e o laranja é que não falam língua indígena. Então, só de olhar, já dá para ver qual barrinha é maior aí ou menor, né? 2. No gráfico 2, sobre a língua portuguesa. É possível observar que em terras indígenas se fala mais a língua portuguesa ou a língua indígena. Então, aqui, observando, as barrinhas azuis são que falavam português. E as barrinhas laranja é que não falavam português. A barrinha verde é sem declaração. Então, a pergunta é qual? Em terras indígenas, se fala mais a língua portuguesa ou a língua indígena? Também só de olhar, dá para ver aqui pela cor, ó, qual barrinha é maior. Então, é a azul ou a laranja? A azul é que falam português e a laranja é que não falam português. Vocês podem perceber aqui na última coluna, ó, dessas duas barrinhas que eu estou clicando, que falam português, é a barra azul, é grande. Tá vendo aqui, ó, que não falavam português? Provavelmente poderia ser que falam língua indígena, né? Olha o tamanho da barrinha. A língua indígena, elas são línguas ágrafas. O que é isso? É a língua que é só oral, que ela é só falada, então ela é passada de geração em geração. Então, com o passar do tempo, pode ser que a língua indígena ela venha a desaparecer, assim como ela já diminuiu bastante, que lá na época da colonização eram computadas cerca de 600 a 1000 línguas, né? E hoje nós temos aí cerca de 278. Bom, já diminuiu bastante, né? As 5 línguas mais faladas aqui no Brasil, então, são a ticuna, com 34 mil falantes, Guarani, Kaiowá, com 26 mil, Caingangue, com 22 mil, Chavante, 13 mil falantes, e Yanomami, com 12 mil falantes. Eu coloquei esses dados aí no gráfico e nós podemos perceber aqui, tá vendo? O gráfico de barra, aqui também os valores, e aqui embaixo são as línguas. E eu coloquei os valores aqui de cada uma. 1.
Observando os dados das páginas anteriores, quantos falantes a língua ticuna tem a mais que a língua Yanomami? E aí vocês vão fazer uma continha aí para descobrir a diferença entre as duas línguas. Entre o número de falantes, aliás, né? 2. Ainda com relação à tabela, quantos falantes a língua Guarani tem a mais que a língua Chavante? Também há outra continha para descobrir aí a diferença. Quando eu quero saber quantas pessoas tem a mais, eu quero saber a diferença, não é uma continha de somar, tá bom? Vocês vão voltar aí e ver também quantos falantes tem de cada língua. E a 3. Quantos indígenas falantes temos no total mostrado na tabela? Então, vocês vão voltar lá e olhar aqui na tabela. Bom, eu vou somar, então, todos os falantes e vou descobrir aí o total. Para completar aí a atividade, hoje foi só atividade, hein? Vocês vão fazer as páginas 130 e 131 aí do Trilhas de Aprendizagem, que é uma atividade muito legal também de uma receita indígena. Boa atividade para vocês. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço pela presença de vocês até aqui, um grande beijo e até a próxima aula.